Olá, seja bem-vindo à aula 4 do DNA do Vendedor. Essa formação que tem muita coisa para acontecer ainda, mas que você já aprendeu muito até aqui. Se você está gostando até aqui, compartilha nas suas redes sociais algum drive, alguma coisa que você pegou aqui durante todo esse estudo que você tem feito. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre os 10 princípios de uma equipe de alta performance. Gente, eu aprendi muitas coisas dessas que eu vou falar aqui para vocês na prática, ou seja, sofrendo e pagando um preço muito alto para poder aprender. Eu espero que você faça valer o seu investimento, porque aqui eu estou entregando tudo que eu desenvolvi em mais de 16 anos de trabalho, pagando um preço alto com suor, com tempo, com lágrimas, com muito esforço. Então aproveite e coloque em prática de verdade, que essa formação ela não seja uma formação simplesmente para você assistir, para você olhar, mas que seja para você realmente colocar ela em prática, para você colocar a mão na massa e fazer a sua equipe, as suas vendas, a sua empresa ficar de uma forma que você vai olhar para trás e vai falar assim: meu Deus, eu nem acredito que eu que construí tudo isso. Combinado? Então vamos lá. 10 princípios para ter uma equipe de alta performance. O primeiro deles é clareza e transparência. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer lugar tá bom. E se você está sendo um líder que não está mapeando os seus resultados, não está mapeando os seus ganhos, não está mapeando suas finanças, não está construindo suas metas, que tudo isso foi passado para você ir para trás como fazer, e não está compartilhando isso com o seu time, provavelmente o seu time ele não vai estar engajado nem motivado para alcançar. Eu lembro que mesmo liderando pessoas que estavam em vários lugares do mundo, pessoas que cada um tinha a sua realidade, a gente tinha uma comunicação clara e transparente. Era muito fácil. Eu estou usando esse exemplo porque até o ano passado, até 2021, eu estava liderando grandes equipes. Hoje eu lidero uma equipe de 10 pessoas que impacta muitas vidas, mas é uma equipe pequena, é uma equipe que eu chego, eu estou aqui, eu estou próxima. Então eu uso às vezes exemplo com vocês de pessoas que estavam distantes, por quê? Porque era cada um numa região, cada um numa realidade, e eu tinha que ter uma comunicação clara com essas pessoas. O líder, ele precisa deixar claro os motivos da criação dessa equipe, ou seja, qual é a missão que essa equipe tem por trás, qual é a missão, qual é a meta desse ano, além das metas, quais são os prazos, quais são os critérios de avaliação, de performance, de beleza, de tudo isso, a avaliação de desempenho. Não há motivação sem informação clara. Um time que chega para trabalhar, um time que acorda, que vai desempenhar o seu papel e ele não sabe para que lado ele está indo ou o que vai alcançar, ele vai ser como muitos, talvez como muitos líderes também que estão aqui assistindo essa aula, que não sabem exatamente aonde querem chegar. Então entenda uma coisa: se você não metrificar, se você não usar uma planilha, se você não usar um sistema, se você não usar um planejamento, se você não entender os números do teu negócio, vai ficar muito difícil você envolver as pessoas para caminhar com você. Então, primeiro tópico desses 10 é clareza e transparência. Não tem como você se duplicar se você não for claro e transparente. Uma das coisas que eu aprendi na liderança: nunca prometa algo que você não vai cumprir. Nunca prometa algo que você não vai entregar. Nunca, sempre seja muito claro e transparente diante das possibilidades que tem que ter, tá? Eu quero falar para você que você precisa ter uma equipe, o tamanho da equipe. Grace, que tamanho que tem que ser minha equipe? O que eu preciso? O tamanho da equipe ele tem que ser definido pela eficiência dos seus integrantes. Às vezes uma equipe pequena, ela produz mais do que uma equipe grande. Então o tamanho da equipe não é o que justifica. O que justifica são os números, o que ela tem feito. Alguns modelos sugerem um tamanho ideal de uma equipe entre 6 e 9 pessoas. A rapidez nas respostas é a única condição crítica para alta performance. Então, quando a resposta, quando o processo ele trava em alguém, ele está prejudicando a performance da equipe. Então, a rapidez nas respostas, na pontuação, é o que vai fazer que essa equipe seja de alta performance. Então, eu vou falar uma coisa para você. Uma coisa que eu exijo muito aqui é resposta rápida. É falar: ok, recebi a informação, tá comigo essa missão e eu vou para cima para fazer acontecer. Resposta. O responder é o ponto crítico para fazer com que a sua equipe de alta performance fale. Então entenda, o tamanho da equipe não é o que simboliza o resultado. O que simboliza o resultado é como esses integrantes são eficientes ou não eficientes. E aí, a outra coisa que é muito importante, número 3,
Perfis complementares, tá? Ou seja, um fator fundamental é a qualificação dos profissionais. Quando você vai buscar um profissional, quanto maior for a variedade de graduação dentro do teu ambiente, dentro do teu espaço, quanto maior for a diferenciação da especialização, o perfil, experiência de componentes da equipe, maior será a troca entre eles. Um vai ter algo para ensinar que o outro não tem, e assim vice-versa. E assim a equipe vai crescer. Então não adianta você ter todo mundo com a mesma formação, todo mundo com os mesmos cursos. Por quê? Porque vai chegar no momento que esse aqui não tem nada para ensinar para esse e vice-versa. Então a gente precisa entender que essa formação dessa equipe, se você está começando a construir a sua equipe, você tem que estar buscando perfis complementares. Isso vai ditar o sucesso da sua alta performance. Número 4, liderança efetiva. O que é liderança efetiva? Não basta você ser um líder, tem que parecer um líder. Presta atenção nisso. Às vezes você está sendo um líder, mas você está sendo passivo demais dentro do teu negócio. A liderança efetiva consiste em um conjunto de conhecimento, de habilidade e atitude somada a uma boa dose de marketing pessoal. O líder ele tem que saber se vender, o líder ele tem que saber se posicionar. E a primeira etapa é o reconhecimento da sua liderança pela sua equipe. Ou seja, a tua equipe ela tem que entender que você é líder. A sua equipe ela tem que entender que você está ali no comando. Se a sua equipe não entende que você é um líder, você não está sendo um líder. Como que você vai liderar uma equipe que não te reconhece como líder? Então, não basta ser o líder, não basta ter o cargo, você precisa parecer líder. Então, entenda, você tem que colocar limite em certas brincadeiras, em certas situações, você tem que entender que há hora para tudo dentro de um ambiente de trabalho. E se você não se posicionar realmente, se você se abrir demais, eu lembro como hoje, eu vou compartilhar isso com vocês. Eu estava no momento que eu estava desenvolvendo uma equipe, e para essa equipe sendo desenvolvida, junto com outras, eu iria para um novo cargo. Era o cargo dos sonhos dentro da empresa que eu estava. Era algo assim que era o concurso, era o sonho de 500 mil pessoas, era esse cargo. E eu lembro como hoje, eu cheguei de viagem, tipo 1h da manhã, meu filho, o Juan, que vocês muitos aqui conhecem, ele estava queimando em febre e no outro dia, 5h da manhã, eu tinha que sair novamente e viajar mais umas 9 horas para chegar em uma outra cidade para poder fazer um evento. E eu lembro que eu liguei para essa pessoa a 1h da manhã, para essa líder, e falei pra ela, olha, eu acabei de chegar de viagem agora, desculpa te acordar na madrugada, mas o meu filho tá queimando em febre, eu não sei se eu consigo ir no evento. E ela virou pra mim e falou assim, olha, deixa eu te falar, eu trabalhei aqui 15 dias pela sua vinda. Eu tô aqui 15 dias entregando panfleto, convidando pessoas para essa apresentação. Se você não vier, eu vou queimar o meu filme, ninguém mais vai acreditar em mim. Você tem que vir, não tem como dar um remedinho, deixar ele com uma pessoa de confiança e vir. E eu lembro como hoje, eu saí de casa chorando muito, porque aquilo para mim me rasgou o coração. Eu saí de casa uma mãe destruída, mas eu saí para honrar aquilo que eu havia me comprometido. E eu lembro que eu dirigi umas 10 horas, 12 horas, eu saí de casa 5h da manhã, eu cheguei lá aproximadamente na hora do evento. Eu não tive tempo nem de tomar um banho, de trocar a roupa, eu somente coloquei a roupa que a gente usava na época, coloquei uma maquiagem no rosto, montei toda a estrutura do evento, porque hoje a gente tem aqui toda uma equipe que faz isso pra gente, mas na época eu chegava, montava computador, data show, som, microfone, tudo, e ainda recepcionava e fazia o show e finalizava tudo. E aí eu lembro como hoje, que eu montei tudo correndo, a gente arrumou a mesa, fez tudo bonitinho, e eu tava lá na porta esperando as pessoas chegarem. Deu 7 horas, deu 8 horas, deu 9 horas, e não veio absolutamente ninguém naquele evento. Aquele dia foi um dos dias mais difíceis da minha história como líder. E eu vou te contar por quê. Essa líder, ela não estava na cidade dela, então ela ficou no hotel comigo, no meu quarto. E ela veio muito constrangida no final do evento. Eu era líder dela e ela era líder de uma equipe menor. E ela veio até mim e falou assim, olha, me perdoa, eu fiz você sair da sua casa. Ela estava muito nervosa e não veio ninguém no evento. Como eu fui fazer isso com você? E eu lembro como hoje que eu olhei para ela com toda a firmeza do meu coração, por dentro eu estava destruída emocionalmente, eu só queria sair dali correndo para mim poder chorar em paz. E diante dela eu falei, fica tranquila, tá
Tá tudo bem, tá tudo certo, vai dar tudo certo no final, a gente vai conseguir virar esse jogo, vamos só descansar, porque amanhã a gente vai ter que ter uma nova estratégia. E eu lembro que a gente tinha uma meta para bater no outro dia, e eu fui pro quarto do hotel e não podia chorar na frente da minha liderada. Então entenda isso, que o líder, ele não só é líder, mas ele tem que parecer líder. Ele tem que parecer que está no controle da situação, ele tem que estar bem posicionado, porque senão a equipe não vai entender aonde ele quer chegar. Você como líder, você não quer piedade da sua equipe, você quer que a sua equipe reconheça você como líder. E aí eu lembro que eu fui para aquele quarto de hotel, eu fui pro banheiro, tomei banho, liguei o chuveiro bem forte e eu chorava embaixo daquele chuveiro assim, eu mordia as minhas mãos para que não saísse o choro. E ali eu chorei muito, saí já meio de pijama, já fui deitando embaixo do edredom para ela não perceber o quanto eu havia chorado naquele momento. E eu vou falar uma coisa para vocês, quando fala de liderança eu me lembro desse dia, porque nesse dia eu tive que aprender a colocar um limite ali. Eu poderia ter falado um monte de coisa para aquela pessoa, eu podia ter falado para ela, olha, você fez eu vir de tão longe, você fez eu deixar meu filho com febre, você não teve responsabilidade, você não colocou as pessoas aqui. Mas eu entendi a dor dela, eu me coloquei no lugar dela, eu me coloquei no constrangimento que ela estava, e eu, por mais que eu estava frustrada emocionalmente, por mais que eu estava sofrendo emocionalmente, por mais que eu queria chorar, eu não chorei na frente dela. Então entenda que o líder, ele vai ter que muitas vezes engolir algumas situações e mostrar a sua firmeza, mesmo quando você está destruído por dentro. Grace, mas aí eu não estou sendo sincera. Não tem problema, no processo de liderança você vai ter que atuar de maneira que você inspire pessoas. E hoje, cada vez que eu conto essa história, eu inspiro pessoas a serem fortes, a serem persistentes, a entenderem que o processo é assim, o processo de crescimento ele nunca vai estar confortável. Então, bora pro próximo. Foco nos pontos fortes. Mais do que investir em melhorar os pontos fracos da sua equipe, é indispensável que você use estratégias para destacar os pontos fortes, tá? Então, pequenos progressos, eles podem representar ganhos expressivos para o time inteiro. Então, quando você tem um colaborador, uma pessoa do seu time que tem um grande progresso, isso é algo que o todo precisa saber, precisa ver um reconhecimento. Então, entenda que muitas vezes você vai precisar fazer um ajuste de atitude em grupo e às vezes você vai precisar fazer um ajuste de atitude individual. Mas parabenizar sempre tem que ser em grupo, porque assim a pessoa vai receber ali o mérito de toda a equipe, vai receber as palmas de toda a equipe e vai ter ali a visualização daquilo que ela precisa para poder estar conectada nessa equipe, tá? E aí, um outro ponto, compromisso com os prazos, tá? É fundamental o conhecimento geral dos prazos, ou seja, tem que haver um prazo, tem que haver uma data para cada processo, para cada meta, para cada trabalho, para cada coisa. É essencial que haja um senso de urgência em todo o tempo. Aqui a gente brinca muito isso, né? Tudo é para agora e ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando eu deixo para depois, eu estou protelando e muitas vezes há situações que você precisa soltar. Isso eu ensino muito para as pessoas que trabalham com liderança. Tem algo para direcionar? Direciona logo. Tem uma ferramenta que você direciona aquilo ali. Tenha grupos de WhatsApp que você vai mandar a missão. Aqui a gente utiliza o Trello, mas tem várias ferramentas que você pode usar para acompanhar o seu time. Você precisa ter essas ferramentas que vão colocar datas nos processos. E essas datas nos processos, elas precisam ser cumpridas. Quando você coloca a data e o processo é cumprido, o time está engajado. E aí, é óbvio que às vezes um ou outro vai sacrificar nessa entrega. Às vezes você vai sacrificar nessa entrega. Mas é um time, é um conjunto. E o que um entrega não pode ficar parado na mão do outro. Um tem que complementar o crescimento do outro. E lembra daquela engrenagem que a gente já falou, tá? E aí, um outro tópico muito importante para a liderança de alta performance é amizades à parte. Isso aqui a gente já começou a falar lá na aula 1 e 2. O líder, ele deve manter um relacionamento imparcial com os integrantes. Não existe um que é mais amigo, outro menos amigo, um tem mais afinidade, outro não tem. Você pode ter até a confiança por ter mais tempo de trabalho, mas você não pode representar isso diante das pessoas. O líder, ele deve ter, ele pode fazer valer o seu direito de escolha, de quem ele vai caminhar mais ou vai caminhar menos, mas precisa haver uma imparcialidade. Não pode ter aquela coisa porque às vezes é um parente ou porque é filho, às vezes que trabalha, às vezes a tua empresa, ela é uma empresa familiar. Não pode ter essa situação
unificação dentro do teu ambiente. Todo mundo tem que ser igual, todo mundo tem que seguir as mesmas regras para que o negócio funcione, tá? E aí, o outro ponto é a autogestão. O que é isso? Uma empresa autogerenciável é o que você sonha. Isso deve ser aplicado através de um sistema de trabalho inteligente, ou seja, uma autonomia para tomada de decisão e resolução. A equipe que não apresenta essas características não passa de um grupo de apoio. Então entenda isso. Dentro de uma empresa, dentro de um negócio, dentro de algo que você vai fazer, dentro de um projeto, dentro de alguma situação, você precisa sempre ter o gestor, o gerente daquele projeto, porque aquele gerente ele tem que responder pela equipe, ele tem que aprovar, ele tem que soltar, ele tem que conduzir, ele tem que ter tomada de decisão. Se você centraliza tudo em você, porque você é proprietário, você muitas vezes está se sobrecarregando. E aí é importante você também entender que precisa ter o teu olhar, até que a tua equipe esteja caminhando de forma que você se sinta confortável, precisa ter o teu olhar, precisa ter a confiança, precisa ensinar, inspecionar e motivar, porque senão, se você não acompanha o processo, quando chega lá na frente tem uma bola de neve gigante e aí você não entende, às vezes pode estar fracassando o teu negócio, tá? E aí existe um outro tópico aqui que é muito importante, que é a renovação de clima. O líder deve estar sempre em busca de novidade para estabelecer uma cultura de inovação dentro do time. A busca externa de novas visões é um fator crucial para o alto desempenho. E isso você precisa entender, que você precisa ter ideias, você precisa ter espaço, conhecer, abertura de visão, amplificar a visão do seu time para que eles também tragam novas ideias para você, tá? Outro tópico é o feedback ativo, ou seja, só é possível controlar o que é possível medir. Se eu não tenho uma métrica, eu não tenho como medir se algo foi bom ou não. Então, o líder de alta performance, entenda isso. Ele tem em seu planejamento diário um tempo para estudo dos números da sua equipe. Então, dentro do planejamento de tempo do líder, ele precisa ter um olhar para os números da equipe, a entrega da equipe, ele precisa ter um feedback constante e assertivo aos liderados. É isso que garante a eficiência dos resultados e do trabalho. Então, não pense porque você é o líder, você vai delegar e você vai entender que as coisas estão acontecendo. Precisa desse acompanhamento. Por isso que o líder, até que o processo esteja montado e até que as coisas estejam acontecendo, sofre um pouquinho mais, porque tem que estar tudo, as engrenagens têm que estar todas encaixadas para que a coisa funcione. Então entenda, feedback ativo é muito positivo. Aqui no meu espaço a gente faz uma reunião toda semana para poder pontuar o que precisa melhorar, para a gente elogiar o que precisa elogiar, para a gente organizar o que precisa organizar. Então é importante isso, porque nós estamos num processo, a gente está formando uma equipe nova, a gente trocou algumas pessoas, a gente mudou de casa, então tudo é um processo novo e tudo existe um ajuste. E esse ajuste a gente só multiplica, a gente só consegue fazer se existe o feedback ativo. Então esses foram os 10 princípios de uma liderança, de uma equipe de alta performance. Eu espero que você tenha pontuado todos, avaliado onde é que você precisa melhorar e coloque em prática. Por quê? Porque um excelente líder, ele pode ser desenvolvido, primeiro pela mentalidade, segundo pela habilidade. Então, mais uma vez, eu quero repetir para você, se hoje você é um líder que não está satisfeito com o seu resultado, olhe para tudo que foi pontuado aqui, olhe para as características de um líder que está em desenvolvimento. A tua mentalidade, ela tem que estar sendo expandida dia após dia, você tem que buscar conhecimento para poder trazer para o teu time, você tem que fazer com que o teu time tenha a mesma visão que você tem. Então, caminhe no processo que você vai chegar aonde você tanto deseja. Boa sorte e continua aqui com a gente que vai ter o próximo módulo que vai ter uma entrega absurda para você potencializar o seu resultado.